O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. O entendimento disso aqui, a aplicabilidade disso, a observação disso no cotidiano, eu entendo como fundamental para que vocês consigam pensar e praticar uma medicina chinesa com bastante qualidade, para que vocês saiam da perspectiva daquela velha história da decoreba. Então, entender isso que a gente está falando aqui vai fazer com que vocês construam um instrumental e com esse instrumental vocês possam lidar com qualquer situação que se apresente para vocês, sem precisar decorar nada. Em Yang, que eu vou voltar a falar daqui a pouquinho com vocês, em Yang, que é uma coisa riquíssima, muito profunda, esse entendimento do Yin e do Yang, e ao mesmo tempo muito simples e muito prático, alguma coisa que se constata o tempo todo. É fundamental para você entender um diagnóstico que você vai fazer, uma construção de um procedimento terapêutico que você vai fazer, entender o que está ocorrendo com essa pessoa, ou seja, quais são as causas que estão produzindo aquele tipo de desarmonia no corpo, os sintomas que ela apresenta. Tudo isso pode e deve ser compreendido sob a égide do Yin e do Yang. Mas para que a gente entenda isso, a gente precisa entender qual é a origem e a ideia do Yin e do Yang. O que o gênio chinês, vamos dizer assim, está tentando chamar a atenção e usando esses nomes e esses termos, Yin e Yang. Como nós vimos no encontro passado, na perspectiva da cosmologia chinesa, da filosofia chinesa, você tem, num determinado momento, o que foi chamado do vazio pleno, do vazio primordial, do Wuxi. Esse Wuxi também significa um certo caos nesse mundo, um certo caos que é puro movimento, e a partir da lentificação desse movimento, esses átomos, esses corpos começam a se agregar e as coisas começam a ser produzidas. Elas são autoproduzidas num certo sentido, tendo como matéria-prima, então essa matéria-prima do universo, essa matéria-prima do mundo, a matéria-prima que nos constitui, que constitui todas as coisas, é o Qi. Isso é a matéria-prima do universo, na perspectiva chinesa. Pode ser chamado de oxigênio, se a gente quiser pode ser chamado de oxigênio. Tem outros nomes, o Spinoza vai chamar de substância única, e outros vão chamar de outras coisas, mas existe uma matéria-prima nesse universo, e na perspectiva chinesa é o Qi. Esse Qi, ele é puro movimento, à medida que você tem uma certa lentificação nesse movimento e um agregado de corpos,
você começa a ter o surgimento das coisas. Na perspectiva simbólica da medicina chinesa, a primeira coisa que surge materialmente é a terra. E todo o desdobramento do que existe na terra, a terra, os oceanos, as plantas, os animais, enfim, e homens, aí tudo numa sequência. Então, todas essas coisas, elas são, de certa forma, o resultado de um Qi em puro movimento que se lentifica e começam a surgir as coisas no universo. Então, essas coisas que existem no universo, elas são compostas, essencialmente, na sua essência, elas são compostas de movimento, corpos mais dispersos e um certo repouso, uma certa lentificação, corpos mais agregados. Ao movimento, o chinês chamou de mais yang. A lentificação e a materialização, ele chamou de mais yin. Significa que quanto mais disperso eu tenho os corpos e menos materialização, mais eu estou diante de uma situação, de um fenômeno, de um fato que eu posso chamá-lo de mais yang. Quanto mais eu tiver diante de um fato em que eu tenho matéria, terra, concretude, agregado de corpos, peso, eu posso chamar isso de mais yin. Está claro essa ideia? Então, eu gostaria que vocês tentassem compreender essa ideia do gênio chinês, volto a dizer, do yin e do yang, sem que vocês precisassem utilizar essa terminologia do yin e do yang. Depois que vocês entendessem isso, aí vocês pegam a terminologia do yin e do yang e a gente vai chamar tudo que existe no mundo de mais yin ou de mais yang. Percebe assim? Se vocês entenderem que o que é mais yang, se vocês entenderem primeiro que não existe o yin e o yang, que existem coisas concretas e coisas abstratas. Por que abstrata? Porque pensamento, sentimento são coisas mais abstratas. Existem coisas substanciais e sutis, não substanciais. Essas coisas, sim, elas são mais yin ou são mais yang, mas não existe o yin e não existe o yang enquanto substância isolada, enquanto matéria isolada. Yin e yang são estados do Qi, ou mais rápido ou mais lento, ou mais disperso ou mais concentrado, ou mais concreto, materializado ou mais sutil. É basicamente isso aí a história. Existe uma única energia, essa energia é o Qi, essa energia se desdobra num contínuo e vai produzindo todas as coisas e continua vinculada a todas essas coisas. O mesmo Qi, entre aspas, o mesmo Qi que a gente lida com ele hoje, é o Qi que o chinês está falando há 3.000 anos. É o Qi que possibilitou o surgimento de todas as coisas no universo e no nosso planeta. É o mesmo Qi. Esse não se modifica na sua essência. Ele se desdobra na produção dessas infinitas coisas que a gente vive. Então, existe essa ideia na medicina chinesa de uma inseparabilidade dessa única substância que se desdobra, mas continua acompanhando todas as coisas que ela produz, que esse Qi produz, e produz com o auxílio de uma outra substância, vamos dizer, substância insubstancial, que é o Shen.
um princípio organizador que existe no universo. E esse princípio universal de organização das coisas, organização de quê? Organização de um oceano, organização de uma árvore, organização de um animal, organização de um ser humano. Isso precisa de um certo princípio de organização. Na perspectiva da medicina chinesa e na perspectiva de uma filosofia contemporânea, na perspectiva de outros saberes, essa organização não passa por uma entidade chamada Deus. Não é um Deus que organiza isso de uma certa forma, numa separação de um criador e de uma criatura. Nessa outra perspectiva, você não tem necessariamente um criador e uma criatura, você tem um processo de criação. É um processo que se auto-engendra, que se auto-cria o tempo todo e que se auto-cria dentro de uma certa organização. Então tudo precisa de uma certa organização, de um certo princípio de organização. Então você tem uma matéria essencial que é o Ti, e você tem esse Ti que precisa dar consequência para criar uma forma. E isso que dá consequência ao Ti, o chinês chamou de Shen, um princípio organizador. E esse Shen habita cada um de nós. A gente vai ver a importância desse Shen na fisiologia e na fisiopatologia, né? As disfunções desse Shen, desse princípio de organização. É um princípio de organização que vai fazer com que eu tenha 5 dedos na mão direita, 5 dedos na mão esquerda, que eu tenha o olho aqui nesse orifício, ou seja, é simples assim, que vai fazer com que a laranjeira dê laranja e não dê jaca. É mais ou menos esse princípio de organização. Mas ao mesmo tempo você tem uma quantidade enorme no universo que a gente vive, de um Ti disperso, digamos assim. É muito mais Ti disperso do que coisas e materialidade. Percebe? Quando a gente fala da própria reprodução humana, animal, de óvulo e espermatozoide, olha a quantidade de espermatozoide que se perde nesse meio do caminho, um fecunda e você... Então é como se a gente fizesse uma certa proporção de uma quantidade enorme de espermatozoides que se perdem e que viram de novo Ti, espaço, né? Entram de novo nesse campo e nesse movimento. Então a gente lida hoje com bilhões de pessoas, agora tem muito mais espaço de um vazio pleno do que de um espaço concreto. Me parece razoável a gente também pensar assim. Então, essa ideia de Yin e de Yang é uma ideia de falar do movimento dos corpos, de uma física dos corpos, de uma física olha como isso é uma coisa mais Yang, né? Isso produz uma aceleração. O que produz aceleração é mais Yang. Aí quando esse Yang vai embora, aí você sente que tem uma lentificação. Nós estamos diante de uma coisa mais Yin. Tudo pode ser visto, e a gente vai tentar trabalhar com isso nessa perspectiva do mais Yin, do mais Yang, né? Se o sujeito está gritando, esse cara está mais Yang. Se o sujeito está deprimido e não se levanta, esse sujeito está mais Yin. O que implica saber isso? Tudo, porque na hora que você vai construir um procedimento terapêutico, você vai escolher pontos, que você vai fazer um shiatsu nessa pessoa, você vai fazer um shiatsu mais Yang, ou você vai fazer um shiatsu mais Yin. O que significa um shiatsu mais Yang? Mais rápido, simples assim, ou mais lento, simples assim. Eu posso deixar a palavra em Yang de lado. Eu não estou pretendendo fazer isso, eu estou pretendendo mostrar que o Yin e o Yang é um artifício que o gênio chinês descobriu para falar do movimento dos corpos, e que esses corpos existem dentro de um certo equilíbrio, dentro de um certo patamar de movimento, para que esses corpos existam. Então, já combinamos também que a gente está falando de um mundo que está o tempo todo em transformação.
o princípio da impermanência, um princípio da inseparabilidade, que esse Ti e esse Shen vão se desdobrando em todas as coisas e continua habitando todas essas coisas num contínuo. Então não dá nem para a gente pensar que o Yin e o Yang são duas energias. Onde é que você localiza essas duas energias? Tenta me dizer onde é que estão essas duas energias e que são opostas. Então uma tem aqui, termina aqui, começa aqui, outra termina aqui, começa aqui. Não consigo perceber isso na observação das leis e das regras da natureza. Agora, eu consigo perceber esse Yang nesse desdobramento de uma única energia. À medida que aquilo ali acelera, eu chamo de mais Yang. À medida que aquilo lentifica, eu chamo de mais Yin. Uma rocha, se comparado a um Porsche, um carro, uma rocha é muito mais Yin e uma Porsche é muito mais Yang, né? Uma Porsche comparado talvez a um beija-flor, não sei, a um negócio que vai ser muito mais veloz do que o carro Porsche, a Porsche vai ser mais Yin e esse outro, esse Ti puro do céu, vai ser mais Yang, porque tem mais movimento, porque tem menos corpos densificando. Então isso, o tempo todo a gente vai estar trabalhando dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia de inseparabilidade. E aí a inseparabilidade entre o meu corpo, o corpo do Carlos, o corpo do Antônio, o mundo, a sociedade que eu vivo, o clima que eu estou vivendo, tudo isso eu afeto essas coisas e sou afetado por essas coisas. A gente está falando, se a gente está falando de uma física macroscópica de corpos, tudo bem, a gente pode achar que o meu corpo não esbarra no corpo do Carlos, do Eduardo, a não ser que eu chegue ali e abrace, tudo bem, aí você tem. Mas nós estamos falando numa perspectiva de uma microfísica de corpos, onde as coisas se conectam o tempo todo, e se conectam através de energia, de fios, de conexões mesmo. E são essas conexões que a gente vai trabalhar na acupuntura e na medicina chinesa. A gente não está trabalhando só no campo do concreto, só no campo do macro, da macrofísica, vamos dizer assim. A gente está trabalhando nesse campo mais sutil. Então, pensar em separabilidade, pensar em impermanência, pensar numa única energia produtora de todas as coisas, pensar em Yin e Yang como adjetivos de estados de corpos. Não existe a possibilidade de se pensar num Yin e num Yang absolutos. Nada, por isso é que eu estou usando e eu procuro tentar usar o máximo das palavras e da linguagem, chegar com elas ao máximo, isso é pretensão, mas ao máximo de uma realidade, porque a gente pode usar as palavras de uma forma mais precisa e pode usar de uma forma mais imprecisa. Eu vou tentar o tempo todo com vocês usar de uma forma o mais preciso possível, nem sempre consigo. Então, quando a gente está falando mais Yin e mais Yang, é muito diferente de falar Yin e Yang, já de cara, percebe? Porque quando eu falo isso aqui é Yin, isso aqui é Yang, quando eu estou dizendo que uma coisa é Yin, é como se eu estivesse dizendo que ela não é Yang, e não existe essa possibilidade, porque tudo tem uma relação de movimento e repouso. Se tem mais movimento, é mais Yang, mas é claro que tem repouso naquilo ali também. Não é um movimento, por mais rápido que seja, tem repouso naquilo ali. E por mais lento que seja, tem movimento naquilo ali. Senão a gente vai equivocar o princípio da impermanência das coisas. É claro que tem, na rocha tem movimento na rocha. Eu não vejo, eu olho assim, eu não vejo. Mas na microfísica da rocha, é claro que tem movimento naquilo ali. E nesse vento todo que tem aí, é claro que tem repouso, porque se não tivesse repouso não formava objeto nenhum. Então de cara eu tenho que pensar em mais Yin ou mais Yang,
tem mais movimento ou tem mais repouso. Então, nós todos teremos sempre uma proporcionalidade entre movimento e repouso. A ideia nossa aqui é de estar, vamos dizer assim, pegando os enunciados, pegando dispositivos que aí eu digo, entendo que foram dispositivos criados, construídos pelo chinês, pelo gênio chinês, e esses dispositivos, tudo que ele fala sobre o corpo humano, que ele fala sobre a natureza, sobre diagnóstico, sobre etiopatogenia, tudo que ele falou, a gente pegar aquilo ali e mergulhar naquilo ali, e usar uma terminologia que pode ser uma terminologia contemporânea e atual, tudo bem, se isso facilita o entendimento, e eu acho que facilita. Se a gente ficar com aquela terminologia lá do imperador amarelo, do Neiting, do Nanting, aquilo ali dificulta muito, ali tem que fazer toda uma readequação daquilo ali, além da tradução daquilo ali. Então é melhor a gente pensar que se o chinês trabalha na perspectiva da observação da natureza e da natureza humana, e ele usou uma terminologia para falar daquilo ali, eu vou tentar pegar a mesma terminologia que ele falou e vou usar uma outra terminologia que seja mais compreensível para mim e compreensível para vocês. Então é isso que a gente está fazendo, de certa forma, com a medicina chinesa. É talvez uma roupagem um pouco mais assim, acessível. Se ela vier com aquela roupagem de 2, 3 mil anos, fica muito exótica, fica muito estranha e fica menos compreensível, além das traduções que são complicadas, a gente nem sabe ideograma para ser traduzido, então talvez daí seja essa grande confusão também que a gente faz com a medicina chinesa, que é tirar a medicina chinesa de um pensamento que não é binário e botar a medicina chinesa num pensamento que é binário, pensamento que pensa em saúde e doença como coisas diferentes, em que pensa o homem e a natureza como coisas diferentes. Pronto, nós não somos uma cultura com base na ciência, e a base da ciência, uma delas é isso, é o homem estar aqui separado da natureza. Nós estamos falando de um princípio aqui de inseparabilidade. O princípio da inseparabilidade é um princípio que, de alguma maneira, quase que bate de frente com o princípio da ciência, que é um princípio de separar. E o chinês não trabalha nessa perspectiva científica, a medicina chinesa. Ela vem numa perspectiva de uma microfísica. Talvez ela se aproxime mais de uma física quântica, de partículas que você não identifica no olhar. Ela está falando do Qi, está falando do Shen. Cadê isso? Como é que eu consigo medir e pesar o Qi, medir e pesar o Shen? Vai ter dificuldade. Então isso não é científico, e não é mesmo, e não tem problema que não seja. A medicina chinesa não é científica necessariamente, porque ela tem outros princípios. Agora, você pode botar um ponto, estimular e ver se aumentou a contagem de endorfinas ou de algumas outras substâncias bioquímicas do corpo? Pode, você consegue fazer isso. Então talvez ela é científica e não é científica. Em alguns aspectos ela não vai ser, em outros aspectos ela é. Mas a ciência também clássica, ela tem os seus limites, a gente sabe que ela tem os seus limites. Tanto tem os seus limites que você avançou para uma ciência quântica ou para uma física que quer sair da matéria, sabe, de uma relatividade. Então é um próprio avanço da ciência tentando entender não só esse mundo macro, mas tentando entender esse mundo micro. E esse mundo micro é onde a medicina chinesa também está entendendo. Então, em algum momento, a medicina chinesa, nesse entendimento desse mundo micro, ela se encontra também muito bem com essa física quântica, que sai do mundo macro e vai para o mundo micro. O encontro aí é um pouco maior.